Uma excelente tarde a todos vocês, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos hoje tratando dos artigos 116 ao artigo 119, mais uma vez, rumo ao Ministério Público da União. Quero deixar um recado para vocês. Muitas pessoas falam, vai ter ou não vai ter concurso esse ano? Faça o seu papel, que é estudar, aguarde, deixe eles decidirem quando vai ter concurso. Estude, se você quer o Ministério Público da União, estude para o Ministério Público. Esqueça concurso, data de concurso, isso não é sua função, você não vai conseguir mudar nada. Não é? Então, quanto mais tempo você tem, melhor para a sua preparação. Então, pare de mimimi e vá estudar. Então, o nosso curso, tanto o curso de questões, são 160 questões sobre a legislação específica do MPU, que já está disponível no site, quanto esse curso gratuito que está sendo disponibilizado no YouTube, análise artigo por artigo, ele é fundamental para você, né? Porque a legislação específica tem um peso gigante na prova. Então não tem como você ir para uma prova do Ministério Público da União sem ter a legislação específica bem organizada na sua cabeça. Hoje nós vamos inaugurar mais um órgão do Ministério Público da União, que é o Ministério Público Militar, não é? E no vídeo de hoje, que tratará dos artigos 116 ao artigo 119, nós trabalharemos com as competências do Ministério Público Militar, algumas delas. Vamos trabalhar com os órgãos, quais são os órgãos, vamos citar aí quais são os órgãos do Ministério Público Militar e a organização da carreira, qual que é o início da carreira, como que se dá essa organização. Como nós já estudamos outros órgãos, nós temos uma similaridade em relação a todos eles. Então, muitas dessas organizações já está na sua cabeça e fica mais fácil de entender. O primeiro artigo que nós vamos trabalhar é o artigo 116, e ele diferencia do 117 por quê? O 116 traz as competências do Ministério Público Militar junto aos órgãos da Justiça Militar. Então, cabe ao Ministério Público Militar o exercício de algumas atribuições juntamente com os órgãos da Justiça Militar. E quais são essas competências? A primeira delas é a promoção de forma privativa da ação penal pública. Então, a ação penal pública ela é promovida privativamente pelo Ministério Público Militar. A segunda dela, que é uma característica isolada do Ministério Público Militar, é promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. Então, quando eu tenho um membro do Ministério Público que fere as normativas da Justiça Militar, por exemplo, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, não é? Então, quem promove a declaração de indignidade ou também de incompatibilidade para o oficialato é o Ministério Público Militar. Além disso, cabe a esse Ministério Público Militar, juntamente com outros órgãos, manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Tá? Então, nós temos aqui a possibilidade desse Ministério Público Militar manifestar-se aí em qualquer fase do processo. Tá certo, pessoal? Bacana. Eu falei para vocês não confundirem com o artigo 117, por quê? Agora nós temos aqui algumas incumbências do Ministério Público Militar, que é diferente da competência do Ministério Público Militar junto aos órgãos da Justiça Militar. Quais são essas incumbências? A requisição de diligências investigatórias e a instauração de inquérito, e não é qualquer inquérito, é um inquérito especial, é o inquérito policial militar. Além de requisitar, de instaurar, pode ainda esse Ministério Público Militar acompanhar e também apresentar provas. Tá? Ou seja, acompanhar essas diligências, esse inquérito, a apresentação de provas, então no aspecto probatório, exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar, que é uma característica constitucional quando a gente fala de Ministério Público. Então você consegue já ir associando o que está previsto na Constituição com o que está disposto na própria lei, na própria legislação específica, tá? Quais são os órgãos do Ministério Público Militar? São 8, assim como a gente viu lá no Ministério Público Federal,
como vimos também no Ministério Público do Trabalho, segue um padrão, só vai mudar o nome, militar. Então nós temos um procurador-geral também da Justiça Militar, temos um colégio de procuradores, temos um conselho superior, temos uma Câmara de Coordenação e Revisão, temos uma corregedoria também do Ministério Público Militar, os subprocuradores gerais, os procuradores da Justiça e os promotores da Justiça Militar. São 8 órgãos. Então você que já aprendeu os demais órgãos, agora é só acrescentar, substituir trabalho federal por militar. E sobre a carreira, quais são os cargos que nós temos de carreira no Ministério Público Militar? Bom, se você lembra dos demais órgãos, nós temos um subprocurador-geral, só que aqui é da Justiça Militar. Temos um procurador da Justiça Militar. Temos um promotor da Justiça Militar. E qual que é o cargo inicial dessa carreira? Só inverter o que está previsto no caput do 119, promotor da Justiça Militar, e o último nível não é o Procurador-Geral da Justiça Militar, não, cuidado. Mais uma vez eu reafirmo isso no vídeo de hoje, é o Subprocurador-Geral, só que aqui é da Justiça Militar. Tá certo, pessoal? Não confundam isso jamais, galera. Bacana! Hoje, então, nós falamos sobre algumas competências da Justiça Militar, falamos sobre algumas incumbências, falamos sobre a organização, falamos sobre a carreira. No próximo vídeo, nós continuaremos os nossos estudos a respeito da Justiça Militar no âmbito do Ministério Público. Me acompanhe no Instagram, @professorbrunoeleitoral, vá ao site, adquira o nosso curso de questões e se prepare para o concurso da sua vida. Até mais!